Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Com muita alegria, hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são colunas e sustentáculos da verdade. A Pedro, Jesus confiou a tarefa de edificar a igreja. Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A Paulo, Jesus confiou a tarefa árdua de anunciar o reino de Deus e a salvação a todos os povos. Ele que não conheceu Jesus pessoalmente, mas o encontrou a caminho de Damasco. E como que um abortivo, ele conheceu esse Jesus a quem tanto perseguia. E a partir daquele momento, Paulo passa a ser o maior missionário de todos os tempos. E é graças a Paulo que o evangelho da salvação chegou até nós. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Jesus olhou para os seus discípulos e pergunta: quem eu sou para vós? Muitos diziam que Jesus era um profeta, ou João Batista, ou Elias. Comparou Jesus aos grandes nomes da história da salvação. Mas é somente Pedro que vai olhar para Jesus e vai dizer: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Jesus é o Messias, é o Salvador do mundo. E Jesus vai confiar a Pedro aqui a maior tarefa da história. Simão, tu és pedra. Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Única igreja edificada, fundada por Jesus. 2000 anos de história. A Igreja Católica é aquela que Pedro foi o primeiro chefe e o primeiro Papa. Edificareis a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Observe que quando as pessoas têm um encontro com Jesus, seja no caso de Paulo, que não era Paulo, mas Saulo de Tarso, a partir do momento que ele encontra-se com Jesus, ele tem o seu passado totalmente mudado. A partir daquele momento do encontro com Jesus em Damasco, Saulo passa a ser Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos, de perseguidor a perseguido, de quem perseguia a quem anuncia. A vida de Saulo muda radicalmente, assim como muda a de Simão. De pescador passa a ser pescador de homens para o projeto de salvação. Mudou-se o nome de Simão para Pedro, que quer dizer rocha, aonde o Cristo vai edificar a sua igreja, para dizer para nós que as nossas edificações têm que ser feitas na firmeza e na fé dos apóstolos. Olha, observe o que o Evangelho nos apresenta nesse dia de hoje. Simão, tu és Pedro. Saulo, tu és Paulo. Mário, você és Francisco. Carol, tu és João Pedro. Tu és João Paulo. Carol e Tila, Santo João Paulo II. A Hatzen, tu és Bento. E assim foi sucessivamente. A nossa paróquia, que é dedicada a Santo Antônio, que na verdade se chamava Fernando de Bulhões. A mudança do nome, a mudança de vida, assim como muitas religiosas que mudam o seu nome por amor ao projeto de salvação, por amor ao reino de Deus.
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós temos a certeza que Jesus fundou a sua igreja na pessoa de Pedro. Não existe outra igreja dos quais os homens podem ser salvos que não seja a igreja católica apostólica romana. Não existe um outro caminho. Jesus disse: tu és Pedro e edificarei a minha igreja única, católica, apostólica e romana. É por isso que os santos da igreja primitiva iam dizer: onde está Jesus Cristo, está a igreja católica. Onde está a igreja católica, está Jesus Cristo. Nós temos 2000 anos de história. Jesus fundou a nossa igreja. Olha que coisa linda, olha que coisa bela, porque o Todo-Poderoso teve compaixão de nós e quis fundar essa igreja para você e para mim. Quem não conhece a igreja não sabe a importância que ela exerce em nossas vidas. A igreja de Cristo é católica e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Por quê? Porque a igreja é única. Única. A igreja de Cristo é única. Para se fundar uma igreja é preciso morrer na cruz. Para se fundar uma igreja é preciso ressuscitar dos mortos. E somente Jesus morreu na cruz para te salvar. E somente Jesus ressuscitou dos mortos. Somente Jesus Cristo pode fundar uma igreja. Não é qualquer pessoa que funda uma igreja. Porque a igreja é uma instituição sagrada e divina. Ela jamais será destruída pelas portas do inferno. Mesmo que existam escândalos que nos desapontam de pessoas que ferem o projeto de salvação, não destruirá a igreja, porque é uma instituição sagrada e edificada por Jesus. Creia na Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja que é a Igreja de Cristo. O resto não faz parte do rebanho de Pedro, não está no caminho da salvação. Fora da igreja não existe salvação. Anote aí no seu livrinho, anote aí na sua caderneta, procure o chefe da sua igreja, procure saber quantos anos tem a sua igreja, quem fundou essa igreja. Vê se esse fundador da sua igreja morreu na cruz. Vê se ele ressuscitou dos mortos. Se o fundador da sua igreja morreu numa cruz e ressuscitou dos mortos, pode ficar nessa igreja, porque essa é a igreja de Cristo. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.